Fala galera, estamos de volta aí, cara, para mais uma resolução de questão e agora eu queria chamar sua atenção para uma coisa. O tema dessa questão que a gente vai fazer agora, cara, é replicação do DNA, tá? Na verdade, mais especificamente, não como ocorre a replicação do DNA em si, né? Quais as enzimas que tem por trás do processo, mas sim, né, a natureza do processo, tá? Que é a tal da natureza semiconservativa. Cara, de verdade, esse tópico daí, ele já apareceu tantas vezes em exames de qualificação da UERJ, que de verdade é difícil imaginar que os produtores ali das questões, os autores, cara, vão ter ideias criativas para poder, né, apresentar novas formas de fazer perguntas sobre isso, dada a quantidade de questões que a gente já teve sobre esse tema. Já teve questão que trouxe, né, ilustração, seguindo, na verdade, né, o esqueletinho que a gente vai montar aqui. Cara, já teve questão pedindo para você analisar gráfico. Pô, enfim, cara, de verdade, um tópico, né, daqueles que se você quer macetar a prova da UERJ, cara, inevitavelmente você tem que lembrar disso, tá? Bom, e vamos lá. Não tem nada demais, um tópico bastante até simples, tá? O que vem a ser essa natureza semiconservativa de replicação do DNA? Bom, quer dizer o seguinte, cara, lembra? Toda vez que uma célula, por exemplo, vai entrar em processo de divisão, né, seja por mitose ou até por meiose, antes de entrar em processo de divisão celular, essa célula duplica o seu DNA. Bom, e acho que faz até sentido pensar, né, por exemplo, mitose, né, para chegar a um contexto mais simples. A célula vai virar duas. Essas duas células precisam ter a mesma quantidade de DNA. Como é que você faz para dividir no meio e manter a mesma quantidade? Bom, antes de dividir ao meio, você duplica, né, multiplica por 2. Carga de DNA ela é dobrada na célula, então, e depois a célula se divide mantendo, né, a mesma quantidade, enfim, nas duas células filhas que seriam geradas pelo processo. Tudo bem? Bom, beleza, esse é o propósito, né? A replicação do DNA, ela serve para a célula depois se dividir e manter a quantidade de DNA, né, igual nas próximas outras células. Lembra que assim, até na meiose isso não acontece, né? Mas porque ali você tem uma duplicação do DNA sucedida de 2 divisões celulares, fazendo com que, né, no final das contas, as células até tenham realmente metade da quantidade de DNA. Mas enfim, isso realmente não vem ao caso agora. A questão é, bom, quanto a essa natureza semiconservativa do DNA, isso significa que toda vez que o DNA de uma célula é duplicado, bom, esse DNA, ou melhor, parte desse DNA vai ser conservada. Tá, mas repara que é só uma parte. Esse é o modelo semi-conservativo. Não é um modelo 100% conservativo, entende? O que eu quero dizer com isso? Bom, você já está, né, muito ciente de que a molécula de DNA, né, via de regra, ela apresenta 2 fitas, tudo bem? Com essa estrutura helicoidal, né, em alfa-hélice, que até são organizadas de maneira antiparalela, né, uma sentido 5 linha, 3 linha, sei lá, de cima para baixo aqui, a outra 5 linha, 3 linha, de baixo para cima. Bom, o que vai acontecer? Durante o processo de replicação do DNA, grosseiramente, a gente vai ter essas 2 fitas sendo separadas, tá legal? Essas 2 fitas, repara, eu coloquei elas representadas aqui em amarelo, elas vão ser separadas, tudo bem? E as novas 2 fitas, né, que vão ser produzidas, elas vão utilizar essas 2 fitas originais como moldes, tá legal? É isso que tá acontecendo. Bom, de verdade, galera, isso pensando no modus operandi que a gente tem dentro das nossas células, toda vez que, sei lá, uma célula nossa vai se dividir, ela faz, né, esse processo de replicação, de duplicação do mesmo jeito, ou até naqueles contextos, tá, onde a gente, por exemplo, passa moléculas de DNA por aquele aparelho de PCR, lembra? As reações em cadeia da polimerase, né, aquelas máquinas que servem para criar cópias de DNA. Como que é feito ali? Cara, mesmo esquema, tá? O DNA ele vai ter as suas 2 fitas separadas, tudo bem que, né, no caso da PCR essa separação ela é por calor, aqui, né, considerando um contexto in vivo dentro de uma célula, né, isso já seria por enzimas, né? A gente tem aquela enzima, a tal da DNA helicase, que rompe as ligações de hidrogênio. Bom, e aí, né, depois disso, falando de um jeito mais simples, o que a gente tem? As 2 fitas moldes sendo utilizadas, né, desculpa, essas 2 fitas sendo utilizadas como molde, elas realmente até podem ser chamadas de fitas moldes, para que nós produzamos ali fitas complementares. Como assim? Bom, naquele esquema clássico de letrinhas que você já conhece. Se nessa fita de DNA aqui vem uma letrinha, né, um A, por exemplo, um nucleotídeo contendo aquela base adenina, a gente bota lá na outra fita, né, um nucleotídeo com a timina, com o T. Se vier aqui um C de citosina, na fita que é construída, vem, né, um nucleotídeo contendo, né, o G, a guanina, tudo bem? Enfim, esquema de complementaridades AT
6G, né? Normal. Só que essa questão, cara, que a gente está fazendo agora, ela trouxe o seguinte contexto. Ela fala no enunciado, né, que você tem moléculas de DNA sendo colocadas em vários ciclos de reprodução em um meio onde não tinham nucleotídeos radioativos. Beleza, então todas as moléculas que eram formadas, elas eram, né, compostas ali por nucleotídeos que eram essencialmente não radioativos. Só que ele afirma em um determinado momento, né, que foi adicionado no meio, deixa eu até ler para, né, ficar direitinho, mas ó, em seguida, ali já no meio do comando, essas células foram transferidas para outro substrato adequado, no qual os nucleotídeos disponíveis eram todos radioativos, permanecendo nessa condição de crescimento durante um único ciclo de replicação do DNA. A pergunta vai ser sobre esse único ciclo em que, né, as moléculas de DNA foram colocadas em um meio contendo nucleotídeos radioativos. O que aconteceria? Bom, se tivéssemos ali apenas uma única molécula, e repara, a cor amarela estaria representando, né, a fita original, com nucleotídeos não radioativos, tá legal? Bom, à medida que essa molécula original fosse separada nas duas fitas e as novas fitas fossem construídas, repara, nesse último ciclo de replicação com nucleotídeos radioativos, as fitas que seriam construídas apresentariam nucleotídeos radioativos. Então, repara, essa amarela aqui, né, seria uma fita molde, essa vermelha seria uma fita complementar produzida a partir da fita amarela. E aqui, mesma coisa, tá legal? Nós teríamos nesse caso, né? E aí só para ficar bonito, vou colocar aqui as ligações hidrogênio que acontecem entre as bases nitrogenadas, tá bom? Bom, mas repara, nesse último ciclo de replicação a gente teria o quê? Moléculas de DNA que tivessem metade, tá legal? Dela, né? Metade delas contendo nucleotídeos não radioativos e a outra metade contendo nucleotídeos radioativos. Se eu mantivesse, por exemplo, né, essa célula nesse meio com nucleotídeos radioativos ainda e colocasse mais um ciclo de replicação, repara, como é que ficaria? Bom, se tivesse mais um ciclo de replicação, se tivesse, tá? Não é o caso, a pergunta parou nessa primeira geração aqui, a gente já vai analisar essa situação para poder chegar na resposta. Mas como é que ficaria realmente? Bom, teria essa duplicação acontecendo mais uma vez, seguindo o mesmo modus operandi. Uma fita vem para um lado, uma outra fita vai para o outro. Em relação àquela outra molécula, a mesma coisa, ó. Fita não radioativa para um lado, fita radioativa para o outro. Se o meio ainda tivesse nucleotídeo radioativo, a gente teria esse padrão aqui de construção de moléculas de DNA, tudo bem? Não foi o caso, a gente não precisava fazer isso por duas gerações, o enunciado falou apenas em uma e pediu para você marcar a opção que, né, seja compatível com o resultado dessa replicação nessas condições. O que a gente vai ter que, né, escolher ali? A molécula de DNA em que uma das fitas, né, que no caso aqui eu representei em amarelo, seja totalmente feita de nucleotídeos não radioativos, os que não foram pintados, né, na figura, e a outra que apresente totalmente os nucleotídeos radioativos, os que foram pintados. Se você for olhar para as opções aí, cara, só tem uma única, né, alternativa, só tem um único número que se refere a essa situação, que é o número 1. Portanto, o gabarito dessa questão, letra A. Tudo bem? Tema muito importante, galera. Não deixa esse, né, assunto de lado não, tá? No mais, um abraço para vocês e até a próxima questão. Valeu!